pessoal, na nossa aula do dia de hoje, nós vamos discutir junto com você uma proposta que está em andamento na Câmara dos Deputados, numa análise de comissão especial, que vai lá flexibilizar a regra para o uso, de agrotóxicos no Brasil. Agrotóxicos que muitas vezes é chamado também de defensivos agrícolas ou defensivos agropecuários. Então vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, que lá na década de 1960, nós vamos ter um fenômeno chamado de Revolução Verde. Esse fenômeno, Revolução Verde, se baseava fundamentalmente na modificação técnica da produção, no mundo, sobretudo no mundo subdesenvolvido, para buscar o aumento da oferta de alimentos a nível global. Essa Revolução Verde é o que nós chamamos em economia de modernização conservadora, porque você moderniza as técnicas agropecuárias, porém permanece com uma estrutura fortemente concentrada de terra e renda na mão de poucos. Pois bem, a Revolução Verde, então, pessoal, se baseia em quê? Primeiro, na mecanização da produção. Tratores, colheitadeiras, semeadoras, ordenha mecânica, para poder plantar mais rápido, colher mais rápido, abater o animal mais rápido, fazer a retirada do leite mais rápido, fazendo crescer a produção e a produtividade. Por um outro lado, se baseia lá no uso de agroquímicos, que se dividem basicamente nos fertilizantes artificiais, notadamente no NPK, o nitrogênio, potássio e fósforo, e no uso de defensivo agrícola. Se baseia na utilização de organismos geneticamente modificados, os chamados OGMs. Um dos mais importantes são os transgênicos. Por um outro lado, se baseia na seleção natural de sementes, ou na seleção genética de sementes e de animais, que é um processo de aprimoramento sem que haja manipulação genotípica da semente ou do animal. Todas essas técnicas fizeram crescer e muito a produção e a produtividade em escala global, inclusive no Brasil. Porém, não significa dizer que a Revolução Verde esteja isenta de problemas. Então vamos colocar isso na tela para você. Primeiro a gente precisa compreender a chamada Revolução Verde, que se baseia fundamentalmente no aumento da produção e da produtividade, mas que é chamada de uma revolução conservadora, porque ela altera as técnicas agropecuárias, mas não altera a distribuição de renda e de terra. A Revolução Verde se baseia, então, em quê? Primeiro, na mecanização da produção, no uso de agroquímicos, e aí nós estamos falando, dos fertilizantes artificiais e defensivos agrícolas, perdão, corrigindo aqui, se baseia no uso dos chamados OGMs, organismos geneticamente modificados, os transgênicos, e se baseia na seleção natural de sementes e espécies.
Então, pessoal, como é que funciona aí a Revolução Verde, né? Lá na década de 1960, sendo introduzida no Brasil a partir da década seguinte, a década de 1970, o objetivo era aumentar a produção e a produtividade de alimentos. Para isso, mecaniza-se a produção, portanto, né, tratores, colheitadeiras, semeadoras, ordenha mecânica, o uso de agroquímico, fertilizante artificial, o NPK, nitrogênio, potássio e fósforo, e os defensivos agrícolas, também chamados de agrotóxicos, a utilização de transgênicos, que são organismos geneticamente modificados, e a seleção natural de sementes e de espécies. Bom, dentro desse quadro, a gente tem que pensar então o seguinte: professor, quais são as consequências dessa Revolução Verde? Vamos colocar aqui na tela para você. Então, aqui, pensando lá nas consequências. Primeiro, a consequência positiva, que é exatamente o aumento da produção e da produtividade. Por um outro lado, nós vamos perceber que nós temos uma série, né, de problemas sob o ponto de vista, sobretudo, ambiental, embora não somente ele. O aumento da produção e da produtividade é um fator. O segundo fator, o aumento da arrecadação de tributos do agronegócio. Em terceiro, o aumento da balança comercial superavitária. Lembrando que a palavra superávit significa resultado positivo. Nesse caso, a exportação maior que a importação. Ok? Então, as consequências positivas são o aumento da produção e da produtividade, da arrecadação de tributos do agronegócio, a contribuição para uma balança comercial mais superavitária, exportando mais do que importando. No entanto, essa Revolução Verde, ela também tem consequência danosa, e a gente precisa entender que consequências são essas. Então, vem para cá. Dentro das consequências negativas, uma das principais se relaciona lá, né, ao aumento da concentração de terra e renda. E é por isso que nós chamamos, né, essa modernização de modernização conservadora, porque ela moderniza a técnica agropecuária e mantém a estrutura da terra e da renda concentrado na mão de poucos. A outra questão diz respeito lá à contaminação. A contaminação pelo uso de agroquímicos, que pode lá contaminar o próprio alimento, os trabalhadores do agronegócio, de maneira direta. Você pode ter a contaminação do solo, das águas e da biota, que é o conjunto de seres vivos que mora no entorno de uma determinada área. Então, a primeira consequência negativa
é que a modernização no Brasil se deu de forma conservadora. Eu modernizo técnica agropecuária, mas eu não modernizo a distribuição da terra e da renda no meio rural. Por um outro lado, há uma contaminação por agroquímico, né? Utilização, sobretudo, dos agrotóxicos nos alimentos, nos trabalhadores do agronegócio que muitas vezes aplicam o agroquímico sem o equipamento de proteção individual, do solo. Muitas vezes há uma pulverização aérea, né, portanto por aeronaves, ou por aspersão, né, e portanto é colocada uma quantidade de agroquímico muito maior do que aquilo que seria o desejável. Parte desse agroquímico é levado pelo vento, parte desse agroquímico é levado pela água da chuva, contaminando o solo, contaminando as águas de superfície e o lençol freático, contaminando a biota, que é o conjunto de seres vivos. Porém, a mecanização ainda cria um outro problema, que é o chamado desemprego estrutural no campo. De vez em quando você vê uma reportagem mostrando lá um trabalhador que trabalhava no cabo da enxada e que foi qualificado para operar um trator. Para ele a vida melhorou? Claro que sim. Ele tem lá a carteira assinada, todos os direitos trabalhistas preservados, ele trabalha com uma máquina que vale milhares de reais, no ar-condicionado, localização por GPS, ele só manipula, né, o trator, a colheitadeira, como quem manuseia uma manete de videogame. Então, para ele, a vida melhorou. O problema é que não se fala nessas reportagens do desemprego estrutural. Se antes o agricultor, ele tinha lá, o dono da propriedade, 50 trabalhadores para poder fazer o plantio e a colheita, agora, quando ele mecaniza a produção, ele precisa de 2 tratoristas, um para o turno da manhã e o outro para o turno da tarde. 48 trabalhadores serão dispensados. E essa mão de obra que foi dispensada é uma mão de obra que, via de regra, tem 3 características e sem qualquer preconceito de nossa parte. Mas é uma mão de obra com pouca escolarização, não qualificada para o trabalho urbano, é uma mão de obra pauperizada, pobre, e é uma mão de obra que, não encontrando acesso à terra, só resta 2 alternativas: adentrar aos movimentos que lutam pela reforma agrária, criando pressão no meio rural brasileiro, muitas vezes eivados de violência, em confronto entre fazendeiro e sem terra, ou essa população vai migrar para um centro urbano qualquer, pressionando os serviços de saúde, de educação, de transporte, de moradia, de saneamento básico, de segurança pública e por aí vai. Não é que essas pessoas estejam erradas, elas estão corretas, eu e você faríamos o mesmo. Mas o problema é que, enquanto o problema do campo não for solucionado, o problema da cidade não o será. Porque você tem um fluxo de pessoas migrando, embora hoje muito menor que no passado, do campo para a cidade, à procura de emprego, renda, mobilidade social, acesso a bens de consumo. Então, você tem uma série de consequências da Revolução Verde que muitas vezes não são faladas. Um dos maiores problemas se refere exatamente ao uso de agroquímicos. A legislação brasileira, ela é uma legislação muito restritiva no uso de agroquímicos, na aprovação de agroquímicos para a utilização no meio rural. O Brasil tem um sistema que é burocrático, é um sistema que é lento, é um sistema que carece de servidores para dar um tratamento adequado e célere ao processo de surgimento de novos agroquímicos, que podem, inclusive, ser menos poluentes do que os anteriores, para combater novas pragas, ou ainda para criar, né, aditivos ao combate de pragas já existentes, e por aí vai. Se, por um lado, nós precisamos
analisar com eficácia, com eficiência, o surgimento de novas pragas, de novos agroquímicos, de métodos menos predatórios do meio ambiente, menos poluentes, e, portanto, nós precisamos de um quadro técnico de análise menos burocrática e mais ágil na análise desses agroquímicos. Por um outro lado, vários especialistas dizem que aquilo que está sendo proposto no Congresso Nacional, defendido fortemente... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem a nossa proposta pedagógica para o nosso curso focado 100% online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso para vocês. E se vocês quiserem assistir aulas inteiras, né, da Lá Concursos grátis, né, então convido vocês a ficarem até o final deste vídeo, porque eu vou passar um código promocional para vocês, para que vocês aí possam ter acesso às aulas grátis inteiras da Lá Concursos. Vem comigo. Então nós aqui da Lá Concursos fizemos um super curso online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós temos dois cursos específicos. O primeiro, que é para o cargo de assistente administrativo de fomento, completo, ponto a ponto do digital, investimento apenas 10 parcelas de R$20. Você tem aí 100 dias de acesso, um curso super competitivo na qual eu tenho certeza absoluta que você vai ficar competitivo se você assistir todas as nossas videoaulas. E temos também um curso que é para nível superior, todas as áreas, né? Economista, advogado e assim por diante, só que aqui é apenas língua portuguesa e conhecimentos gerais, né? Língua portuguesa e conhecimentos gerais por apenas R$100, é isso mesmo. E esses R$100 você pode parcelar ainda em 10 vezes sem juros aqui na Lá Concurso. Bacana? Gente, curso aprovado, pode ter certeza disso. Nós estamos aí quase 10 anos no mercado, já aprovamos aí milhares de alunos do Brasil todo, graças a Deus, e se Deus quiser, essa vai ser mais uma campanha aí de sucesso. Ah, professor, no começo do vídeo o senhor falou pra gente, né, do curso online grátis, sim, né? Então, se você quiser assistir, tá? Aulas grátis aqui da Lá Concursos, né? Curso grátis de 7 dias inteiras, eu não vou estar interrompendo vocês, pode ter certeza disso. Você vai ter que fazer o seguinte, primeira coisa, se inscrever no canal, né? Dar uma curtida no vídeo, né? Dar uma curtida nesse vídeo, clicar no link da descrição abaixo, e lá você vai ter que fazer um cadastro, claro, né? E você aí vai ter que colocar este código promocional, AFAP do YouTube 05. Este código promocional aqui vai possibilitar você a ter o curso aí de 7 dias grátis aí, tá? Aulas inteiras, aulas top de linha para vocês, pode ter certeza disso. Bacana? Então é isso aí, meus amigos. Espero vocês aqui na Lá Concursos. Estamos juntos nessa caminhada do concurso da Agência de Fomento do Amapá 2018-2019. Forte abraço! Tchau!